Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala, massa coral, estamos de volta aqui, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, se é a hora que vocês irão assistir esse vídeo. Mas estivemos há pouco, né, na coletiva do Arlen Menezes, né? E aí a gente esperava que tivesse alguma coisa, alguma novidade, né? E teve, lógico, né? As contratações do Pedro Favela, Israel e o Jonatas Paulista, né? Que a gente já tinha divulgado ontem, que os atletas já estavam no Arruda treinando. Ele confirmou o Arlen. Mas aí a gente fez duas perguntas ao Arlen Menezes. A gente já sabia qual seria a resposta da primeira pergunta, né? Baseado muito naquele resultado pífio que o Santa Cruz teve, a gente fez uma pergunta para saber se teria algum tipo de problema, algum tipo de racha dentro do elenco do Santa, com o treinador, com a comissão técnica, jogadores, direção de futebol. E aí o Arlen, ele respondeu da forma correta, tá? A gente sabia que o Arlen não iria se comprometer, mas Arlen disse que o ambiente é tranquilo, o ambiente é leve. Ele não quis se comprometer, também a resposta que a gente esperava seria essa. Mas a gente afirma aqui, torcedor, tem racha sim dentro do elenco do Santa, tem racha sim entre diretores do Santa Cruz Futebol Clube. A gente afirma e a gente crava. A direção de futebol do Santa, por exemplo, não falam a mesma língua, né? Eles divergem o tempo todo, Diego Hidalgo e Alan Araújo. E aí, isso é um problema sério que o Vinícius Diniz e o Márcio Cadá terá que conter. E a gente reza, né, que no dia 21, agora, quando acabar as diligências, né, as diligências aí da SAF do Santa, que seja tudo resolvido, que dê prosseguimento urgente aí para essa SAF ser aprovada, para limpar essa questão aí no departamento de futebol do Santa e nas demais áreas ainda, que a gente sabe que tem áreas ainda que estão muito poluídas dentro do Santa Cruz Futebol Clube de outras gestões. Então, assim, a gente sabe que tem problema no departamento de futebol, mas o Arlen, ele não se comprometeu, tá? Inclusive, ele também falou que o Itamar Schulli permanece no cargo de treinador. Inclusive, ó o Itamar aqui, ele foi na sala lá na sala de imprensa, falar com jornalistas, sempre risonho. Mas a gente sabe como funciona o futebol, torcedor. Se você me perguntar, o Itamar Schulli vai ser o treinador do Santa Cruz na Série D? Eu não sei. Embora ele tenha contratado em dezembro, mas eu não posso afirmar. Porque o próprio Itamar que deixou esse clima aí, né, de dúvidas, foi o próprio Itamar que deixou. Ele mesmo dando essas declarações dele. A gente também fez outra pergunta ao Arlen, né? Vocês vão ficar sabendo, vocês vão ver agora, né? Inclusive a gente transmitiu ao vivo. Quem não assistiu a coletiva, tá aqui no nosso canal do YouTube. A coletiva durou mais de 40 minutos, a gente ainda continuou com a live. Mas a gente fez as duas perguntas e aí a gente vai trazer agora as nossas perguntas. A segunda pergunta foi sobre o mercado sul-americano, né? Porque o Santa Cruz não traz jogadores de países vizinhos aqui, Chile, Argentina, Paraguai. E o Arlen falou que chegou até a conversar com Arce, aquele lateral direito do Palmeiras, né? Um bom lateral direito do Palmeiras, que o Palmeiras teve na década de 90, foi da seleção paraguaia. E aí chegou a conversar com 3 jogadores paraguaios, mas o que ficou inviável foi a questão financeira. Mas a gente sabe que se procurar, encontra. E com um valor até mais baixo do que se encontra no Brasil, com mais qualidade, jogador que queiram vencer. Porque a gente vê aqui no Brasil, além de jogadores ter um valor muito alto financeiramente, são cada trepeça que eu vou te contar. Vídeo aí o time do Santa, né? Basta só ver esse time do Santa Cruz aí. Por exemplo, Jonathan Ribeiro, Douglas Esquilo, Vini Moura, jogadores que ganham muito bem e não estão rendendo absolutamente nada. E o Arlen também falou desse assunto aí. Antes da gente passar para o Arlen, torcedor, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações. Dá moral pra gente aí. A gente está seguindo com esse trabalho diariamente. Inclusive estivemos hoje na sala de coletiva do Santa, lá na sala de imprensa, para fazer a coletiva do Arlen ao vivo. E aí a gente pede que vocês fortaleçam o nosso trabalho, deixando o like, se inscrevendo no canal que não é inscrito e acionando o sininho das notificações. Porque se você acionar, cada vez que a gente lança alguns vídeos aqui, algum tipo de conteúdo, você recebe de forma automática. Aqui, ó, nosso Instagram, Cast Coral 14, torcedor. Então, depois que terminar esse vídeo,
vai aí no nosso Instagram. Vejam agora aí as palavras do Arlen Menezes nas nossas perguntas. Na tela. Ele deu uma declaração dizendo que faltou comprometimento de alguns atletas. São duas perguntas. A primeira, está havendo alguma coisa internamente dentro do vestiário do Santos, com os atletas, comissão técnica, direção de futebol? E a segunda é, depois que acaba um campeonato, é normal se fazer reformulação. Está chegando atletas e a tendência também é que saia. Você já tem um número específico de quantos atletas irão sair? Não, eu vou pela primeira pergunta. Não, aqui dentro o ambiente é o mais salutar possível. Nós ficamos com os atletas o tempo todo. Eu fiz, inclusive, as concentrações com ele, como faço sempre. A gente conta com o departamento de futebol o tempo todo aqui, todo mundo dando apoio, todo mundo dando toda a atenção para os jogadores, né? O nosso ambiente aqui é o melhor ambiente possível, como eu disse. Nós fizemos 2 partidas bem abaixo daquilo que costumeiramente o Santa Cruz é, e sem dúvida nenhuma que isso traz desconfiança, isso traz conversas paralelas, mas o problema, no momento nenhum, foi ambiente, o problema nenhum foi discussão, até porque o presidente Bruno fez o compromisso e fez todos os acertos financeiros que tinha, todas as pendências financeiras, antes da gente poder disputar a semifinal, e sem dúvida nenhuma que o rendimento apresentado não foi, mas eu não posso falar de forma nenhuma que jogadores foram sem compromisso com o clube, com isso é grande, isso é uma palavra muito forte, assim, eu colocar isso, né? Eu respeito a palavra do presidente, porque quem manda é ele, e ele é a força máxima do clube. Agora, tem dia que as coisas não acontecem, eu já estive dentro de campo, tem dia que você quer lutar contra as coisas e as coisas acabam não acontecendo da maneira que você quer. E nós tivemos nos 2 jogos um número de jogadores muito abaixo da sua condição física, da sua condição técnica, daquilo que eles poderiam apresentar, daquilo que eles poderiam fazer. Mas se fosse um ou outro jogador, você até falaria que existia alguma coisa de ambiente, alguma coisa que estava chateando, mas um número elevado e de jogadores tão importantes realmente causou para a gente assim, uma tristeza muito grande. Mas cabe a nós, como eu disse, detectarmos aquilo que de repente saiu errado, aquilo que a gente não conseguiu performar e trazer de experiência para que a gente não erre de novo. A segunda, a número de dispensa. Nós ainda não tratamos o número de dispensa, mas nós temos mais ou menos na cabeça jogadores que nós vamos prorrogar o contrato, jogadores que a gente pode prorrogar para poder emprestar e continuar como ativo do clube, jogadores que já saem em definitivo, de repente a gente empresta algum jogador, também é uma possibilidade, mas o número ideal assim a gente não tem. O que a gente não quer é ultrapassar ali 30, 32 jogadores dentro do elenco, para que não fique um elenco muito carregado, muito cheio, e a gente acaba não aproveitando todos como é necessário. De jogadores que estão sempre chegando aqui no futebol brasileiro. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o nosso rival aqui, o Sport, ele tem muitos jogadores de países vizinhos, inclusive até de países europeus. Estou pensando nessa Série D agora, contratar alguns jogadores desses países vizinhos aqui, em relação, por conta também do valor do salário que é aplicado aqui no Brasil, e a moeda do mercado sul-americano teve um pouco baixa, e tem jogador de qualidade lá. Tu pensa em trazer algum tipo de atleta desses países vizinhos aqui para jogar na Série D aqui no Santa? Compensa desde que o fator principal ele se encaixe, né? Me foi oferecido alguns jogadores sul-americanos, e esses jogadores que nós fizemos uma triagem, uma boa triagem, 3, 4 jogadores me chamaram a atenção, eu cheguei a fazer contato, liguei para vários amigos, eu tinha 2 jogadores paraguaios, no qual eu fiz o contato com o Arce, e conversei muito com o Arce sobre esses atletas, tinham sido atletas dele lá no Paraguai, e esses atletas, quando eu parti para a questão financeira, era totalmente inviável, né? Eram salários dolarizados, salários altíssimos, com pagamento de luvas, pagamento de várias passagens aéreas, ida e volta para os seus países, com família, com isso. Então, é uma operação que você não sabe
corre o risco de não se adaptar aos nossos costumes, não adaptar a nossa alimentação, tudo, tem toda aquela situação. Então, por esse valor, eu prefiro arriscar dentro do mercado nacional, que a gente vê o jogador mais em local, mesmo a gente tendo contato com vários amigos que acabam nos passando ótimas informações. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós gostaríamos de deixar esse leque aberto, né? Mas dentro daquilo que a gente possa ver como uma boa oportunidade, que o atleta veja também como uma oportunidade dele poder se ingressar no novo mercado e abrir novas portas, né? Que seria o futebol nacional. Mas não senti muita firmeza nos atletas assim, não. Eu estava sempre vendo que eles estavam colocando a questão financeira em primeiro lugar e não dando muita importância para o projeto que a gente estava vendendo e para aquilo que a gente vendia para eles, né? A nossa camisa, a nossa torcida, a nossa força. Então, eu acabei não conseguindo fazer nenhum tipo. Agora, a gente continua a todo momento, porque a coisa que mais brota hoje, acho que mais do que grama, é empresário, né? Então, tem toda hora oferta de jogadores, e a gente está de olho.